32. Aleluia. Cadê? Pode pegar. Salmos capítulo 32. Já realizou coisas grandes aqui. Aleluia, Jesus. Tem algo a realizar mais ainda no profundo. Em nome de Jesus. Amém? Salmos 32. Diz assim a palavra de Deus: a felicidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou como estio de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas na angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atire a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos do Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém? Levanta sobre o céu sua mão, peça para Deus falar com você. Maravilhoso eterno Pai, digno de honra e de glória, Deus, mais uma vez estamos reunidos nesse lar, no segundo dia desse propósito, em prol dessas famílias, Pai. O Senhor venha trabalhar de forma especial, quebrar os laços adversários, as barreiras, repreender todo o mal do inferno, entrar nas vidas espirituais, materiais, sentimentais, financeiras, repreender as enfermidades, as barreiras, todo o mal sendo destruído, Pai. Abre o entendimento de cada um nessa tarde, para que teu nome venha a ser glorificado. Confirma a bênção, a vitória, no nome de Jesus. Por favor, tome o seu assento, desocupe a sua mão, dá uma salva de palmas para Jesus. Amados irmãos, estamos mais uma vez na presença de Deus, primeiramente. E Deus, Ele é o único que deve ser adorado, reverenciado. E aqui está a sua palavra aberta diante de nós nessa sala, louvado seja o nome do Senhor, a qual nós já sabemos que pelo livro de Isaías, capítulo 55, verso 11, diz que toda palavra que sair da boca de Deus, ela não vai voltar vazia. Aleluia. E nós, como seres humanos, temos que abrir o nosso coração, porque no momento que está sendo ministrada a palavra, se eu e você colocarmos o nosso coração a ouvir a palavra de Deus, inclinar o nosso coração a obedecer as ordenanças que está escrito na palavra de Deus, a bênção ela é direta, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele está falando aqui, bem-aventurado é a pessoa, o homem, e isso é geral, o homem, mulher, louvado, que é perdoado o seu pecado, louvado seja o nome do Senhor, que é encoberto o seu pecado, né? Ele fala aqui, verdadeiramente bem-aventurado, feliz é essa pessoa quando Deus perdoa ela. Louvado seja o nome do Senhor. E o perdão de Deus, irmão, é um negócio muito sério. Tanto é que o homem, por ser imagem e semelhança de Deus, recebeu também, louvado seja o nome do Senhor, a ordem de Deus para perdoar as pessoas, senão ele não é perdoado.
Jesus ele falou assim: se nós não perdoarmos as pessoas, não perdoarmos os homens, nós não receberemos o perdão de Deus e iremos para o inferno. Isso daí foi Jesus que falou depois da oração do Pai Nosso. Ele fala lá sobre tudo que nós temos que colocar diante de Deus. Os discípulos não sabiam orar, louvado seja o nome do Senhor, e pediu para Jesus ensinar eles. Aí Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, que é muito forte. Se todas as pessoas na terra que já oraram Pai Nosso buscassem entendimento do que eles oraram, falando Pai Nosso, havia uma conversão muito grande, porque as pessoas pedem verdadeiramente, falam para perdoar as dívidas, verdadeiramente não perdoa. Fala para perdoar o pecado e não perdoa. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele dá oportunidade para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é o único que dá oportunidade para mim e para você, e não lança em rosto, nem fala mal de mim e de você, não nos calunia. Louvado não, Deus não. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse verdadeiramente, o perdão de Deus é tão grande, o amor de Deus e a misericórdia de Deus é tão grande, que Ele disse que Ele lançou todos os nossos pecados no mar de esquecimento e não lembra mais. Louvado seja o nome. Dá para você dar glória? Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. E o homem não, o homem perdoa, mas daqui um pouco, por causa da situação, está lançando no rosto de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus não, né? E aqui ele fala que feliz é o homem, né, a quem Deus perdoa as suas transgressões. Hoje nós vemos muito o adversário trabalhando nas vidas das pessoas que não têm, louvado, uma vida espiritual, não têm vida com Deus. E nós vemos verdadeiramente o adversário estraçalhando os casamentos. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas adulterando, os homens, as mulheres adulterando, se prostituindo, louvado seja o nome do Senhor, fazendo o que quer, louvado, as escondidas, mas só que Deus, Ele está vendo, louvado seja o nome do Senhor. Não interessa que as pessoas não estão vendo, a família, a mulher, o marido, sei lá quem não está vendo, mas Deus está vendo, louvado. E a Bíblia diz que os olhos de Deus, Ele está em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Louvado Deus, Ele vê as pessoas falando mal uma da outra. Deus, Ele vê umas pessoas caluniando as outras. Deus, Ele vê as pessoas desprezando as outras, humilhando as outras, se achando melhor que as outras. Deus vê tudo isso. Mas só que a Bíblia diz que Deus vai pesar tudo isso em balança. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Provérbios, capítulo 11, ele diz que balança enganosa é abominável ao Senhor. Deus abomina pessoas enganosas. Louvado seja o nome do Senhor. Que faz as coisas achando que vai se dar bem. Louvado. Por isso que a Bíblia também diz que há caminhos às pessoas, aos homens, que parece ser bom, mas o fim deles é caminho da morte. Então, verdadeiramente nós temos que se humilhar diante de Deus. Pedir perdão, louvado, das nossas falhas, dos nossos erros. Porque, amados irmãos, quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus e não nos retratarmos com Deus e com as pessoas, vai ser pior para nós. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele profetizou através de Jeremias. Louvado Jeremias, ele intercedia pelo povo, orava, pedia misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor, pelo povo. E o que aconteceu? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pedia verdadeiramente pelo povo. E aí Deus, louvado seja o nome do Senhor, estreitou para eles. Porque Deus olhou para dentro deles. Nessa tarde eu e você tem que aprender que Deus olha, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que Deus olha direto para o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz que Ele esquadrinha os nossos rins e o nosso coração. E Ele sonda o nosso coração. E Ele vê os nossos pensamentos. Louvado. Ninguém consegue enganar Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto é que está escrito na palavra de Deus que não há nada encoberto que não seja descoberto. As pessoas fazem o negócio escondido, mas Deus permite uma situação e põe para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus ela é bem clara. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu e você quiser andar com Deus, tem que ser transparente. Ó, coisa tremenda, transparente. A Bíblia também nos ensina, se eu tiver alguma coisa contra uma pessoa, a pessoa tiver contra mim, antes de ofertarmos alguma coisa para Deus, temos que se consertar com aquela pessoa. Então Deus, Ele não deixa saída, porque o homem, verdadeiramente, Deus deu sabedoria para o homem.
Mas a sabedoria que o homem recebeu de Deus, ele transformou ela em maligna e diabólica, a Bíblia diz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós, amados irmãos, ouvimos uma palavra assim, começamos a rever, porque a Bíblia diz para nós se examinar. Louvado. E quando nós ouvimos uma palavra dessa, sabendo que Deus ele tem o prazer de perdoar, que nós vamos ser felizes se receber o perdão de Deus, temos que rapidamente confessar os nossos pecados ao Senhor. Até porque o ser humano sem Deus, ele é um miserável. Louvado, é sem nada. Louvado seja. A Bíblia diz, bem claro, João 15, ele diz, sem mim nada podeis fazer, nada vai acontecer. Se com Deus o negócio já está difícil, sem Deus vai piorar. Louvado seja, porque com Deus, Deus está provando. E Deus, a Bíblia diz que Deus tira o coração de pedra de um homem, de uma mulher, e coloca um de carne. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é que nós, ser humano, queremos as coisas tudo fácil. Só queremos Deus na hora da aflição. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, amados irmãos, Ele é Deus para tudo. Tanto é que Ele diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Então, se entregar a vida toda para Deus, não vai ter nada. Louvado, vai aumentar o seu processo. E o povo de Israel estava ouvindo uma mensagem assim, mas não dava ouvido. Estava ouvindo direto a palavra de Deus. Mas não deixava o eu deles. O eu do homem, irmão, é podre, não serve para nada. A Bíblia diz isso, que a nossa carne ela é podre, só serve para ser pisada pelos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então, enquanto nós verdadeiramente tivermos fôlego de vida, presta bem atenção que eu estou sentindo a presença de Deus. Tivermos fôlego de vida, tivermos oportunidade, é melhor nós se examinar, ver aonde a gente errou, porque às vezes a gente aponta só o dedo para os outros, mas fora trás tem 4 dedos apontados para você. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ver, detalhe, né? 4 dedos nossos apontados para nós e os de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou, olha, tira a primeira trave que está no teu olho, para poder tirar o arqueiro que está no olho do seu irmão. Então nós precisamos sempre olhar para nós. Jesus, ele sempre diz para nós olhar para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo de Israel, ouvindo a mensagem que Deus queria, verdadeiramente que eles deixassem a idolatria, deixassem o eu dele, louvado, e se convertesse a Deus. Louvado, eles começaram, cada vez que eles ouviam a palavra de Deus de correção, eles endureciam o coração. Por quê? Amados irmãos, nós temos hoje, como no passado, as pessoas que profetizam no nome de Deus, mas com mentira. Louvado seja o nome do Senhor. E a mentira, ela alegra a carne da pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Se a pessoa estivesse em Deus, a mentira alegra a carne dela. Louvado, a carne dela fica feliz com mentira. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa tarde Deus não quer que você alegre a sua carne, a sua vida com mentira. Porque a Bíblia diz que os mentirosos vão para o inferno. E na época os profetas profetizavam que Deus ia abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias falava verdadeiramente da parte de Deus, que Deus queria conserto do povo, para Deus poder abençoar. E aí vinha o profeta e falava, não, Deus vai abençoar. E aí Deus falou, olha, chega. Louvado, não ora mais por esse povo. Louvado, se não levanta mais por eles clamor. Presta bem atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Não ora mais por esse povo. Não levanta clamor por eles. Não jejua. E aí Deus falou por último, não me importunes, porque eu não ouvirei. Aleluia. Eu vou mandar para esse povo que eles merecem. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus mandou a fome, a peste, a morte e a espada. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o que aconteceu? O que profetizava mentira para alegrar os outros, morreu também. Louvado. E a palavra de Deus, verdadeiramente, ela não volta vazia. E nessa tarde, se nós estivermos passando por alguma situação, nós temos que nos analisar primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Temos verdadeiramente que olhar para nós primeiro. Você pode ficar bravo, nervoso, nervosa, não interessa. Deus ele vai falar e acabou. Aleluia. Ele falou assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós temos a oportunidade de ouvir e não aceitar, ou de ouvir e aceitar e se consertar para receber a bênção de Deus. Cadê seu glória? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas irmãos, o Senhor nessa tarde, ele fala de uma maneira muito forte. Ele fala assim, bem-aventurado o homem em quem o Senhor não imputa a maldade,
em cujo espírito não há engano. Então você vê, se houver engano em mim e em você, as pessoas podem olhar para você, olhar você como coitadinha, como coitadinho. Mas Deus olha eu e você e vê que tem engano. Louvado seja o nome do Senhor. Eu prefiro que Deus olhe para mim e veja o que eu tenho de ruim e fale para mim me consertar, do que as pessoas olhar para mim e falar, não, é bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus vai falar assim, é bênção para vocês, mas eu nem conheço. Eita glória, olha Deus confirmando aqui. Eita glória, levanta a sua mãe e dá glória para Deus. É palavra de Deus. Se você veio aqui ouvir a palavra, Deus está revelando. Então tome cuidado. É melhor você ser conhecido por Deus do que pelos homens. Os homens, enquanto você está dando alguma coisinha, ajudando, fazendo alguma coisinha, ele está com você. Parou, dão as costas. Mas Deus fala assim. Aí verdadeiramente, se os homens der as costas, a mãe der as costas, os filhos der as costas, Deus fala assim, pode sua mãe, seu pai, seus irmãos, todo mundo te abandonar. Mas eu não te abandono. Dá para dar glória ao Senhor? Então é melhor ficar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele diz, qual é o filho que o pai não corrige? Se Deus não nos corrigir, nós não somos filho dele. Louvado seja. Se nós não aceitar a correção de Deus, nós somos bastardo. Eita glória. Não tem herança nenhuma, não é conhecido, só Deus na causa. Louvado. Então nessa tarde, Deus fala assim, verdadeiramente, que feliz é o homem que Deus não imputa ao pecado. Olha uma coisa tremenda. Por isso na oração do Pai Nosso, nós oramos assim, Senhor, livra-nos do mal. Eita glória. Mas para Deus nos livrar do mal, nós não podemos estar no caminho do mal. Louvado, porque o mal vem para querer nos atingir, mas é porque nós somos servos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia relata isso, a Bíblia diz que a maldição sem causa, ela não vem. Eita glória, não vem, pastor Paulo, não vem. Se eu não tiver com brecha, você não tiver com brecha, a maldição não tem poder nenhum. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra. Mas quando Deus quer provar, Deus prova. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus prova mesmo e acabou. Então não adianta nós ouvirmos a palavra, amém, mas o coração turbado. Louvado seja endurecido. Não, nós temos que ver o que Deus está falando, porque capacidade, eu acho lindo e eu aceitei isso para mim, capacidade de se humilhar diante de Deus. Vou fazer mesmo. Deus dá. Ele falou que Ele deu a capacidade para cada um, louvado seja o nome do Senhor, né? Por causa da vida da pessoa. Então Deus, Ele conhece que você é capaz. Até porque foi Ele que deu. Não tem coisas que nós realizamos, nossa, eu pensei que eu não era capaz de fazer isso. Não é assim? Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você fez é porque você é capaz. Mas nós temos que ter capacidade de fazer as coisas boas. Nós temos que usar as armas que Deus nos deu para fazer as coisas boas. E aí ele continua falando aqui, enquanto eu me calei, envelheceram os meus olhos, pelo bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou como sequidão de estio. Irmão, quando a pessoa está com pecado encoberto, ela vai andando com aquilo ali. Isso aí pode acontecer até na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Está com pecado no casamento, pecado na família, pecado na igreja, pecado no emprego. Está com pecado. E fica com aquilo ali e não se conserta. E aí daqui um pouco a pessoa vai, ó. Nossa, o que está acontecendo com você? Louvado é a mão de Deus pesando. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem enfermidade, perde emprego. Aí todo mundo sai de longe dela, vai para longe dela. E o negócio vai ficando feio. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Por causa do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, ó, bem claro. E a mão de Deus. E a pessoa vai secando. Aqui está falando. As fontes, tudo vai secando. Amigo, todo mundo. Louvado seja. Por quê? Por causa do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E o pecado pode ser qualquer situação. Louvado que para você não é. Tanto é que o salmista recebeu a revelação de Deus, eu sempre lembro isso, né? E ele orou a Deus, Senhor, expurga-me, apaga os meus pecados em ocultos que eu desconheço. Louvado é forte.
Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vemos só prega a benção, recebe benção, fogo da benção. E Deus vai mandar um fogo do céu que vai queimar tudo. Louvado se não for a misericórdia dele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Deus só não destruiu ainda a terra por causa dos escolhidos dele. Louvado seja. Está chegando o tempo que está igual em Sodoma e Gomorra. Diz que o pecado chegou às narinas de Deus e Deus salvou os dele, que não se misturava. Olha que coisa tremenda. Salvou Ló e sua família. Por isso que Deus tem plano na família. Se tiver um só na família, diz a Bíblia que Ló se aborrecia pelas situações que ele via lá. E Deus salvou a família dele por causa dele. Então quando a pessoa está dentro da casa de Deus com um propósito, primeiro de ir para o céu. Porque se ela sair, louvado seja o nome do Senhor. Se não tiver propósito para o céu, ela vai para o inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Se ficar na casa de Deus só por causa de homem, de mulher, de emprego, de dinheiro, eu creio, Jesus, de cura, disso, daquilo, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a pessoa é mais miserável de todos os homens. Olha como Deus fala. Se andar só atrás das coisas da terra. Deus quer que nós andamos com Ele, primeiro para ser salvo. Eita glória, se você soubesse o que é a salvação da alma do inferno. Louvado. Quando eu ministro, isso é muito sério. A Bíblia diz que lá no inferno vai ser pranto, olha para cá. Pranto, lamento, e ais e ranger de dente, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. E com Deus, só paz. Imagina eu com o meu eu, não perdoo, não gosto dele, não gosto dela, não vou com a cara dele, e só eu sou bom, a bonzinha. Imagina eu pensando assim indo para o inferno. Olha que coisa tremenda. Então Deus nessa tarde, ou a gente abre o coração para buscar Deus de verdade, ou a gente vai se enganando. Louvado seja o nome do Senhor. Sabia que o homem tem poder de enganar ele mesmo? Louvado. A Bíblia diz isso. Se o homem pensar que ele é alguma coisa, ele está enganando ele mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa tarde, Deus chama nós para ter compromisso com Deus. Glória a Deus. Né? Deus só vai entrar lá no céu os dele. Então se o esposo quiser, ele entra. Senão ele que vá para o inferno. Louvado seja o nome. Se a esposa quiser, ela entra. Senão ela que vá para o inferno. Isso é Deus que fala na Bíblia. A Bíblia diz isso, pastor Paulo diz. Está escrito lá: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas, olha aqui, ó, Deus confirmando aqui, ó. Se recusar e for rebelde, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor diz: inferno! E é isso que não está sendo pregado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje, nessa tarde, nessa campanha, Deus está abrindo os nossos olhos. E Deus fala: se você quiser, se eu quiser, nós vamos comer o melhor dessa terra. Mas se não, já era. Louvado seja o nome do Senhor. Eita glória, dá para dar glória? Levanta a sua mão para glória para Deus aí. Então nessa tarde o negócio estreita para nós, irmão. Não vai adiantar chegar diante de Deus com a linha azul, bonitinho, bonitinha. Não vai adiantar não. Porque Deus, Ele quer salvar a alma. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim: todas as almas são minhas, diz o Senhor. E quando nós ouvimos uma mensagem assim, que todas as almas são minhas, diz o Senhor, o negócio muda. Louvado. Nessa tarde, está havendo um trabalhar de Deus já nesse lugar, nessa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus, Ele sabe como agir. A Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Louvado. Esse lar está na mão de Deus. Mas o negócio é as almas. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E aqui ele fala bem claro aqui, ó. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ó, louvado aí forte. Louvado. Deus fala de confessar. Louvado, se for para fora. Quando a pessoa ela come algo estragado, ruim, louvado seja o nome do Senhor, ela passa mal. E ela tem que fazer o quê? Pôr para fora, para se recuperar. Louvado seja o nome do Senhor. É igual o pecado. Louvado. Nós somos templo do Espírito Santo. E aí começamos a usar o nosso corpo para transgredir contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí fica ali o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E para sarar
tem que confessar o Senhor. Isso aqui é muito sério. Louvado seja. Não encobrir. Ele diz aqui que não encobrir. Foi lá e falou. No Salmo 51, Davi ele se coloca diante de Deus dizendo assim, ó: contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Ó, o rei Davi, segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Foi lá e confessou mesmo. E aí ele viu que o negócio ia ficar estreito sem Deus. Porque tem muita gente que não está nem aí se Deus está com ele ou não. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí ele fez 3 pedidos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele falou para ele: ó Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Eita glória. E não me lances fora da tua presença. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. E aí foi mais no profundo e falou assim: renova em mim a alegria da tua salvação. Eita glória. Dá para dar glória aí ou não dá? A alegria da salvação ninguém tem mais. Irmão. Quase ninguém tem mais. Já pensou a pessoa chegar na porta do céu e Deus falar para ela assim: entra no meu gozo. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Já pensou? Entra no meu gozo. Deus falar com você. Ou então chegar na porta do céu, Deus falar assim: eu não te conheço. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o negócio é sério, irmão. Louvado seja o nome, é sério com Deus, né? E ele fala aqui, louvado bem claro, esse versículo é muito sério: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, quando nós confessamos os nossos erros, louvado seja o nome do Senhor, né, diante de Deus primeiro, e depois procuramos uma autoridade espiritual e falamos a nossa situação, louvado seja o nome do Senhor, o perdão de Deus, ele é direto. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não é igual ao homem. Eita glória, não. Ele perdoa. Então nessa tarde, Deus fala bem claro para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós quisermos verdadeiramente receber o perdão de Deus, nós temos que ser transparente ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus nessa tarde, Ele fala bem claro nesse lugar. Louvado, se você quiser as bênçãos de Deus, quiser o seu lar restaurado, quiser a sua vida espiritual restaurada, quiser o seu casamento restaurado, eita glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Louvado, se você quiser restauração geral na tua vida, tem que confessar o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que pôr para fora. Porque com Deus, irmão, não tem como. Os homens você tem. Louvado, está dentro de um carro, aí passa alguém que você conhece, fecha o vidro. Louvado seja, mas Deus está vendo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de quem nós havemos ter de tratar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não adianta, ele fala bem claro nesse versículo, que ele confessou o pecado dele, louvado seja o nome do Senhor, diante de Deus. Então, Deus nessa tarde, Ele não tem o culpado por inocente. Amém. Louvado seja, não tem mesmo. E eu estou sentindo a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas aí como é que vai ficar a minha vida? Vai ficar boa com Deus. Os homens você vai ter que se retratar. Porque a Bíblia diz que aquele que me confessa diante dos anjos de Deus, louvado seja, eu confessarei ele diante, louvado, do meu Pai. Olha que coisa tremenda. Então confessou com os homens é confessado diante dos anjos de Deus. Então nessa tarde, Deus quer que você reveja a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Como que você está andando com Deus. E ele fala aqui bem claro: pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de poder achar. Até no transbordar de muitas águas, essas ele não chegarão. Então para nós orarmos para Deus, irmão, nós temos que primeiro se consertar. Louvado seja o nome. Um casal, quando vai orar, está brigado. Louvado seja o nome do Senhor. Está naquela situação crítica, xinga um, outro de palavrão. Louvado, conhece a palavra, mas aí não está nem aí. Deixa o diabo entrar mesmo. Porque a Bíblia diz para nós não dar lugar para o diabo. Eu estou sentindo a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o casal começa a brigar, quem entra no meio é o diabo. Porque o nosso Deus não é um Deus de paz e não de confusão. Então nós temos que jogar o nosso eu no lixo. Louvado seja o nome. O homem tem que
perdoar a mulher tem que perdoar o homem, até porque o estatuto da lei diz, louvado, que aonde acaba o direito de um, começa do outro. Então, nós temos que se respeitar, louvado seja o nome do Senhor, diante de Deus. Quem pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque hoje, né, tá um tal de mulher querer mandar, homem querer mandar, Deus não manda mais na casa dele, é ele que manda. E quando Deus não manda mais numa casa, quem entra é o diabo, para matar, roubar e destruir. Mas hoje, se você abrir o coração, Deus vai entrar na sua casa, vai restaurar a sua vida espiritual, vai restaurar a sua saúde, vai levantando a mão dando glória, vai restaurar a sua área em todas as áreas. Então não adianta achar que é bom, que é boa, louvado seja, porque bom é Deus. E aqui ele fala bem claro, louvado seja o nome do Senhor. Ó que coisa séria isso daqui, ó. Tu és o lugar em quem me escondo. Nós vemos lá no Salmos capítulo 91, que aquele, louvado, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, louvado seja o nome do Senhor, descansará. Agora, como que vai estar guardado por Deus na rebeldia, na ira? Louvado seja o nome do Senhor. Uma hora está com Deus, outra hora está no Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Uma hora adora a Deus, outra hora adora o Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Uma hora dá glória, mas outra hora está tomando uma. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não. Deus fala assim, falou para o povo de Israel. Ô Josué, fala para eles aí. Deus ficou tão irado com o povo, irmãos. Louvado seja. Deus falou assim, ó. Primeiro foi com Moisés. Moisés, eu não vou mais com esse povo aí não, senão eu vou matar eles. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Moisés foi e intercedeu. E Deus teve misericórdia. Aí chegou com Josué. Louvado, Moisés morreu, Josué foi para o lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí chegou uma hora que Deus olhou para eles, como está olhando aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Falou, Josué, põe uma condição para eles aí andar comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Josué foi e falou para eles, ó, louvado, escolha hoje a quem vocês querem servir. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. E aí deu bastante Deus para eles. Louvado seja o nome. Por isso que tem um monte de religião, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas nenhuma delas leva para o céu. Só a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmão, o negócio ficou sério. Quando eles olharam para Josué, porque Josué falou assim, ó, eu e minha família vamos servir o Senhor. Louvado. Então, quando a pessoa com um propósito de servir o Senhor, louvado, acabou o resto, irmão. Louvado é mesmo. Se o marido não quer ir, a mulher não quer ir, os filhos não querem ir, problema é de quem não quiser ir. Deus sempre está mandando pregar em todas as igrejas dessa forma. Problema é de quem está no erro. Problema é de quem não quer servir a Deus. Louvado seja. Lá no velório falamos para essa irmã. Louvado seja o nome do Senhor, que ela não guardou, mas foi falado para ela lá. Já foi decretada a bênção dela lá no velório. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, que nós temos que andar atento o que Deus fala conosco. Louvado seja. É mesmo, pastor Paulo? É lógico. Louvado. A pessoa que não quiser, Deus olha para ela. A Bíblia diz, quando a pessoa não quer, a Bíblia diz que toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Eita glória. Toda árvore que não dá fruto, Deus não vai deixar na terra, porque vai ficar na terra ocupado.